Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo esta aula. Meu nome é Kênia, eu sou a professora Kênia de língua portuguesa. Nós teremos hoje mais uma aula para você, ok? Vamos começar? Pega o seu caderno, seu lápis ou caneta, aquilo que você achar conveniente para fazer as suas anotações. Estamos tendo algumas aulas e estamos fazendo uso dos textos bíblicos para isso. Aí alguns perguntam, mas eu esqueci o que é verbo. Então nós iremos fazer uma revisão das classes gramaticais. Vamos fazer aqui bem rapidinho e vamos focar uma aula por vez. Vamos falar de cada uma das classes. Começaremos hoje a falar do verbo. Afinal de contas, o que é verbo, professora? A gente esquece, eu entendo, a gente esquece. Então vamos à nossa aula para que nós possamos entender o que é verbo. As 10 classes gramaticais: verbo, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e o nosso advérbio. Vamos então relembrar todas as classes gramaticais, hein? Lembrando que nesta aula de hoje falaremos sobre o verbo. Pare o vídeo sempre que necessário ou retorne, vai voltando, vai aprendendo e você vai sair daqui com certeza sabendo o que é verbo, ok? Vamos ao nosso então querido verbo, professora. Afinal, professor, o que é verbo? O verbo indica ação como correr, pular, exercitar, dirigir, sorrir, chorar, beijar. E o verbo também é fenômeno natural como chover, trovejar, nevar, amanhecer, entardecer. E tem os verbos que são os que representam o estado. O verbo que representa o estado, ele expressa uma propriedade de uma situação ou condição que está localizada no sujeito. Já já a gente entende isso, ok? Lembrando, o verbo de estado apresenta situações dinâmicas e os envolvidos no processo verbal não sofrem nenhuma alteração e por isso o argumento desse verbo é inativo. O verbo de estado, ele indica uma qualidade ou uma situação do sujeito, mas lá à frente, quando nós formos fazer a análise sintática, vamos ver o predicativo do sujeito. Então, os principais verbos de estado são ser, estar, permanecer, parecer, tornar, ficar, continuar. Tá ligadinha na aula? Pause sempre que necessário. Do nosso texto que está no Salmos 23, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem é o verbo? Deitar. Então, esse verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Deitar indica uma ação, com certeza, professora. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem é o verbo? Que está no Salmo 23, 2. Guiar. Ação. Você está guiando. E choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 12. Quem é o verbo? É a palavra choveu. Ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Com certeza um fenômeno natural. Continuando nossos exemplos, e o Senhor trovejou nos céus. Quem é o verbo? A palavra trovejou. E trovejou aqui, ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Boa pergunta, é uma ação, mas por que, professora? Trovejar é fenômeno da natureza. No entanto, nesse contexto, meu querido e minha querida aluna, ele está no sentido de comparação. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Então, trovejou aqui está indicando que o Senhor está bravo, irado. Amém? Vamos continuar então. Outro exemplo, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Quem é o verbo? Está.
Estado, ação ou fenômeno da natureza? Estado, professora. Aqui nós temos um verbo que indica estado. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é o verbo? São chamados. Só que aqui nós temos o verbo são. Ele indica estado ou fenômeno da natureza? Estado. Vamos à estrutura do verbo. Você sabe o que é a estrutura do verbo? Ou seja, como o verbo ele é formado? Vamos entender. O verbo tem em sua estrutura 3 partes usuais para que ele se torne um verbo. O radical. O radical é a parte que dá origem ao verbo e não costuma mudar nem flexionar. Vogal temática. A nossa vogal temática, ela é que vem após o radical e ela geralmente vai determinar se é a primeira ou segunda ou terceira conjugação. Desinência é a parte final que expressa o tempo, a pessoa do verbo. Vamos à flexão verbal. O verbo flexiona de acordo com o número, singular e plural, a pessoa, primeira, segunda e terceira singular, primeira, segunda e terceira plural. Flexão verbal, vamos aos exemplos. Número e pessoa. Singular. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Tranquilo até aqui, meus queridos? Vamos continuar. Então, lembre-se. Número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda e terceira singular, primeira, segunda e terceira plural. Aí do lado nós temos os pronomes, né, do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Continuemos. Flexão verbal, o verbo flexiona de acordo com o número, já falamos sobre isso, número, pessoa e modo. O modo é indicativo, imperativo e subjuntivo. Tempo, passado, presente e futuro. Vamos ao modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Tempo, passado, presente e futuro. Exemplos. Modo indicativo, expressa certeza em relação ao fato que está acontecendo naquele momento real. Exemplo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Este versículo, esta oração, ela está o quê? Tem uma relação que ela está ocorrendo com certeza, ok? Então, é uma certeza que o Espírito vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Também é uma certeza. Nós não sabemos o que havemos de pedir ou como convém. Isso indica o quê? É o modo indicativo. Vamos continuar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outra certeza em relação a um fato, que o Espírito Santo nos ajuda a orar. Mesmo quando nós não sabemos falar e traduz. Subjuntivo. Expressa suposição, possibilidade, dúvida para um fato que não é dado como real ainda, ou que não pode ser dado como real. Então, o subjuntivo é o modo das possibilidades, ok? Exemplo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu falasse, ele está expressando uma possibilidade, uma dúvida, se eu falar a língua dos anjos. E não tivesse amor, tivesse, você pode ver que é uma qualidade, é um dígrafo, 2 S's. Falasse, tivesse, possibilidade. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os méritos e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então são o verbo das possibilidades. Se eu tivesse tudo isso que está dizendo no versículo, mas eu não tivesse amor em mim, era tudo vão. Por quê? É uma possibilidade, algo que pode ser real ou não. Se você pode pular de cambalhota, falar com os anjos todo dia, mas se você não amar, balela. Modo imperativo. Expressa uma ordem, uma exigência ou um pedido que se espera ser realizado. Na realidade, o imperativo é a ordem, né, gente? Vamos aos exemplos. Haja luz. Foi a palavra de Deus e o nosso Yahvé disse: haja luz, o nosso grande eu sou, e houve luz. O verbo haja no imperativo.
não temas. O verbo não temas, o temas é uma ordem, ele está te dando uma ordem, não temas. Não te assombres, outra ordem, não te assombres, não te assuste. Tranquilize-se, ok? Entendeu o que é imperativo, meu querido? Haja, não temas, não te assombre. Vamos ao tempo presente. Representa a ação que ocorre no momento da fala. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. O verbo é conheço, está no presente. Uma ação que está acontecendo agora, no momento da fala. Se eu digo agora, eu conheço a Deus, mas eu não te amo, eu sou mentirosa. E deu à luz a seu filho primogênito. O verbo deu está acontecendo agora, no momento da fala. Futuro do presente. Eu estou no futuro e lá naquele futuro no momento. Ou seja, uma ação que ocorre em um momento posterior da fala, ok? Então vamos lá. Exemplo. Os jovens se cansarão e se fadigarão e os moços certamente cairão. Futuro. Cansarão, fadigarão, cairão. Ok? Uma ação que ocorre depois do dia de hoje, amanhã. Entende, meus queridos? Então, qual que é o detalhe aqui desse verbo no futuro do presente? Termina em sua maioria quando é verbo em aotil. Lembra? Porque muita gente confunde o passado com o futuro. O passado termina em M e o futuro aotil. Cansarão, fadigarão, correrão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Até aqui tá tudo bem, meus queridos? Conseguindo entender? Conseguindo entender a nossa aula sobre verbos? Viu aí os nossos verbos que estão no futuro? Renovarão, subirão, correrão, cansarão, caminharão, fadigarão. É um futuro. O profeta quis dizer o quê? O que espera, mas os que esperam no Senhor vai renovar as suas forças. Se você esperar, vai lá no futuro, essas forças será o quê? Renovada. E você vai subir como asas de águia, vai correr, e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se sentir fadigado. Entendeu o que é futuro do presente? Vamos ao futuro do pretérito, ação que ocorreria em um momento posterior ao da outra ação, já ocorrida no passado, mas ambas anteriores ao momento da fala. Que confusão! É o futuro do passado, e todas as vezes que o futuro está no passado, o verbo termina em ia. Vamos aos exemplos. Não seria servo de Cristo, o verbo seria. Entendeu, irmãos? Não seria futuro do pretérito ou futuro do passado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Quem é o verbo que está no futuro do pretérito? Quereria. Amém? Olha lá ele terminando com a nossa desinência ia. Isso indica futuro do pretérito. Revendo aí nosso tempo verbal presente, futuro do presente, futuro do pretérito. Demos os exemplos, aqui do lado está o conceito. Se você quiser entender novamente, dá uma pausa, retorna e você vai ter um aprendizado muito mais rico, ok? Teve dúvida? Pausa, retorna e pausa. É a dica. Vamos agora para o tempo do passado. O tempo no passado também é conhecido como pretérito. Todas as vezes que você vir a palavra pretérito na língua portuguesa, a gente está se referindo ao passado. Então vamos a ele. Pretérito perfeito. A ação ocorreu em um momento anterior ao da fala. Ou seja, nós estamos agora no presente. Então essa ação ocorreu ontem. Vamos aos exemplos. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem é o verbo no passado? Amou, aquele que nos amou, o verbo amar, lavou dos nossos pecados. Então, tudo aconteceu num dia anterior a esse que nós estamos falando. Ou melhor dizendo, a esse tempo anterior de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5.
Outro exemplo, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Quem são os verbos? Ouviram, escutaram. Lembra lá que nós falamos que o futuro do presente, termina em aotil e o passado em am? Se você coloca lá, que é muito comum acontecer, um verbo que você quer falar no passado e coloca com aotil, não está no passado, está no futuro. Então, quem são os nossos verbos aqui do pretérito perfeito ou passado perfeito? Ouviram, escutaram. Tranquilo? Vamos ao pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Já vimos o pretérito perfeito, que é aquele que acontece um tempo anterior a esse da nossa fala. O pretérito imperfeito é uma ação que ocorre no momento anterior da fala, mas parou de ocorrer de repente. Ele começa lá no passado e ele para lá no passado. Ele não vem para o nosso presente. Professora, eu não entendi nada. Então vamos tentar o exemplo para ver se nós conseguimos elucidar um pouco mais? Vamos aos exemplos?